Fala pessoal, Mairo Vergara por aqui. Today is December 23 and we're starting another daily grind. This is daily grind number 6. E fala pessoal, falei um pouquinho de inglês no início. Hoje começando mais um daily grind, mais um dia compartilhando um pouco dos meus estudos de inglês. Inclusive, eu tava pensando, esses daily grinds, a galera tá gostando bastante. Eu tava pensando até, de repente, começar um daily grind em outro idioma. De repente, pegar uma língua e estudar, uma língua que eu não sei nada e começar a estudar do zero e começar a compartilhar com vocês num outro formato de daily grind. De repente a gente tem um daily grind, English daily grind, e a gente tem, sei lá, um Chinese daily grind, Russian daily grind, um daily grind em outra língua. É só uma coisa que eu tava pensando, não sei se vou fazer, mas se você acha interessante, você pode deixar aqui nos comentários. Inclusive, deixa nos comentários desse daily grind se você... que língua, vou fazer uma pergunta, né? Que língua você acha que seria interessante eu estudar e fazer um daily grind em cima dessa língua? Beleza? Então vamos lá, daily grind de hoje. Hoje foi um pouquinho diferente os estudos, né? Nos últimos daily grinds eu estou na realidade lendo um livro e puxando coisas desse livro para trazer para vocês. Só que hoje o que acontece? De manhã cedo eu estava na sala com a minha filha, ela estava no carrinho, eu estava jogando um pouquinho de videogame, isso mesmo. E aí, jogando videogame, tinha algumas coisas escritas em inglês no jogo que eu estava jogando e algumas palavras eram desconhecidas. Eu anotei algumas e, na realidade, eu anotei várias, mas eu estudei só duas delas. Uma eu não sabia, uma eu já sabia, mas eu queria esclarecer as coisas. Então eu fiz um estudo da seguinte maneira. Eu fui no dicionário, joguei essas palavras no dicionário e estudei pelo dicionário. Olha só que legal, um estudo um pouco diferente. A primeira palavra, eu vou mostrar que eu estudei, foi essa palavrinha aqui, ó. Vocês conseguem ver? Flub. Flub. Eu vi essa palavra flub, eu nunca tinha visto na vida. Flub, o que é isso? Não sei, fui procurar o que era flub e eu descobri que flub significa to fail to do something correctly. Ou seja, falhar em fazer algo de maneira correta ou corretamente. E aí eu peguei alguns exemplos, né? Na realidade tem umas frases aqui, mas o mais importante são esses exemplos aqui, ó. Pega esse primeiro aqui. The ball went right to him, but he flubbed the catch. Ou seja, a bola foi direto para ele. The ball went right to him. Né? A bola foi direto para ele, but he flubbed the catch. The catch é a pegada. Então, se ele flubbed the catch, ele não conseguiu pegar. Falhou, né? Sabe quando alguém joga uma bolinha, joga uma chave para você, você vai pegar e você não pega? Quando você não pega, você flubbed the catch. Você não pegou. Muito legal, nunca tinha visto essa palavra na vida, né? Tem outro exemplo aqui, the actress flubbed several lines, né? Ou seja, a atriz, ela errou várias linhas, então provavelmente ela estava lendo o script ou interpretando e várias coisas ali que ela tinha que falar. Esse line são as linhas do script, quando você fala desse jeito, né? Que a atriz errou várias linhas. Ela errou, ela não falou certo, ela flubbed. Bem legal essa palavra. Eu quero ver, tem um fenômeno muito engraçado, acho que eu falei num dos daily grinds passados, que quando você vê uma palavra, tipo essa aqui, uma palavra que você acha, nossa, essa palavra deve ser avançada, eu nunca vi na vida, normalmente depois de você estudar ela, você começa a ver ela em outros contextos e ela parece mais normal. É um fenômeno aí de estudar inglês que acontece. E flub, só para concluir, pode ser usado também como, aqui ele está sendo usado como verbo nessas duas frases, mas flub também pode ser usado como um substantivo, um noun, né? Substantivo em inglês, para quem não sabe, chama noun. E aí você fala, nossa, que esquisito, noun, é estranho, mas na faculdade de letras, inclusive quando eu estudei na faculdade de letras, a gente não falava substantivo, a gente falava nome. O substantivo era outra forma de chamar o substantivo de substantivo, era nome. Então tinham os nomes e tinham os verbos, é a mesma coisa, os substantivos e os verbos. Então, por isso que em inglês deve ser noun, que deve ser tipo nome, beleza? Entendido? Ou ficou muito confuso? Independente, vamos lá, tá? Flub pode ser um noun, pode ser um substantivo, que nem nessa frase. A politician known for his verbal flubs, né? Um político conhecido pelos seus erros, né? E aí nesse caso flub vai ser um erro, né? Pelos seus erros verbais, his verbal flubs. Às vezes eu cometo alguns flubs também, falando é normal, acho que todo mundo comete. Beleza, flub, entendido? Palavrinha que eu nunca tinha visto na vida. Agora, vocês devem ter ouvido a minha filha passar chorando, porque eu tô aqui no quarto, às vezes ela dá uma choradinha lá fora, mas vamos que vamos. Além do flub, tá, uma outra palavra que eu anotei e eu queria tirar dúvida, é uma palavra que eu sempre gosto de tirar, não sempre, mas eu sempre quis um dia parar e estudar ela, que é a palavra doubt, tá? Doubt significa dúvida. E o modo como a gente usa essa palavra em inglês, às vezes ele tem um modo de uso um pouquinho diferente
do português. E eu quis esclarecer, eu quis pegar e fazer um estudo, digamos assim, mais aprofundado da palavra doubt, que é uma palavra que eu sei, que eu uso, eu falo essa palavra, eu entendo essa palavra, mas eu quis ir a fundo no doubt. E aí eu estudei usando o dicionário, olha como o estudo é diferente, não foi um estudo usando um texto, foi um estudo só com o dicionário. Eu estudei o verbo doubt e o noun, o substantivo doubt, e vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Esse vai ser um daily grind não muito longo, só com 3 palavras, na realidade 2 palavras e 2 variações de uma, mas 2 palavras na realidade, né? Flub e doubt. Mas vocês vão aprender bastante coisa, igual vocês já aprenderam o flub, né? É bem legal essa coisa que eu aprendo, compartilho com vocês, vocês aprendem, e eu compartilhando com vocês eu aprendo ainda mais porque eu reviso tudo que eu tô fazendo. Beleza? Então vamos lá. Doubt, se a gente for ver o sentido de doubt, significa to feel uncertain about something, ou seja, se sentir incerto sobre algo. To feel that something is not true will probably not happen, né? Sentir que algo não é verdade e provavelmente não irá ocorrer. E aí, o importante, tá? E isso tudo aqui que eu tô mostrando pra vocês foi pro meu sistema de repetição espaçada, que é o programinha, né, o Anki, que eu uso pra revisar as coisas que eu estudo. E aqui o meu foco foi aprender usos, não assim o que significa doubt, mas como que dá para usar doubt de diversas maneiras diferentes. Então, você pode, por exemplo, doubt, deixa eu até arrumar aqui, doubt something, você pode duvidar de alguma coisa. Por exemplo, there seems to be no reason to doubt her story, né? Story. Aparentemente não há motivos para duvidar da história dela. Então é doubt alguma coisa. Você pode doubt her story, duvidar da história dela. Né? Se você falar, do you think England will win? Né? Você acha que a Inglaterra vai ganhar? E aí a pessoa fala, I doubt it. Né? I doubt it. I doubt it. Né? Eu duvido disso. Então você pode duvidar de algo. Doubt her story, doubt something, doubt it, né? Doubt it. Né? Detalhe na pronúncia que não é Dalbit, tá? É doubt. Como se for, aqui dá pra ver, né? Essa doubt, né? Esse coisinha, doubt. Essa é a pronúncia, tá? Doubt. Né? E no passado, doubted, né? Ou doubted, né? Seria mais pra Inglaterra, eu acho que mais doubted. Eu não sou especialista em pronúncia, então pode não estar 100% correto, mas é suficiente pra mim, suficiente pra você, beleza? Então, doubted, ou nos Estados Unidos eles falariam mais doubted, puxando pro R, tá? Então vamos lá, você pode doubt something, você pode doubt that alguma coisa. Então, por exemplo, duvidar que blá blá blá. E aqui tem um exemplo, I never doubted, ou doubted, né? I never doubted that she would come. E aqui, o interessante é o seguinte, tá? Eu nunca duvidei que ela viria. I never doubted that she would come. Eu nunca duvidei que ela viria. Você pode falar com o that ou sem o that. Os dois vão estar certo. Por isso que o that está entre parênteses aqui. I never doubted she would come. Se você tirar o that. I never doubted she would come. Tá certo? Tá. Né? Eu nunca duvidei que ela viria. A tradução sempre vai ter o que, porque no português a gente precisa do que. Mas aqui vai tirar. I never doubted she would come ou I never doubted that she would come. Entendido? Você pode doubt something. Você pode doubt that alguma coisa vai acontecer. Você pode doubt whether or doubt if, duvidar se, né? Então, um exemplo, I doubt whether vamos facilitar aqui para vocês entenderem. Então, por exemplo, você pode falar I doubt whether the new one will be any better, né? Eu duvido se o novo, the new one seria o novo, will be any better, se o novo será melhor, né? Esse will be any better, eu duvido que isso aí vai ser um pouquinho melhor, que vai ser melhor, essa é a melhor tradução. I doubt whether the new one will be better. O importante é a estrutura. I doubt whether, você pode doubt, olha só que legal, você pode doubt something, você pode duvidar de algo, você pode doubt that, duvidar que alguma coisa vai acontecer, e você pode duvidar se, e seria doubt whether, né? Ou doubt if. Tá, os dois estão certos. I doubt if, eu duvido se, I doubt if the new one, I doubt if the new one will be any better, ou I doubt whether the new one will be any better, né? Doubt whether. Outro, aqui bem parecido com o primeiro, na realidade, doubt somebody or doubt something, você pode duvidar de alguém ou duvidar de algo. Sentido, ele botou o sentido aqui, to not trust somebody or something. To not believe somebody. Tá? E aí, exemplo bem simples. I had no reason to doubt him. Né? Eu não tinha motivos para duvidar dele. Doubt him. A estrutura, o foco é sempre a estrutura. Tá? E aqui embaixo a gente tem, daí isso aqui foi tudo o uso de doubt como verbo. E aqui embaixo a gente tem o uso de doubt como um noun, como um substantivo. Né?
Novamente, o mesmo sentido, a feeling of being uncertain about something or not believing something. Um sentimento quando você não tem certeza de algo, você está em dúvida de algo, né? O exemplo mais fácil, a feeling of doubt, né? E essa expressão aqui, quando você aprende expressões, a grande sacada do inglês ou de qualquer língua é você nunca aprender, embora a gente esteja vendo pronúncia, esteja vendo sentido aqui, o que você tem que aprender e saber entender e usar são esses chunks, esses pedaços da língua, que nem a feeling of doubt, né? Um sentimento de dúvida. E sempre que você falar isso vai estar certo, você não vai criar a frase com as regras, não, você vai falar a feeling of doubt, sentimento de dúvida, tá? Você pode ter doubt about something, né? Exemplo, there is some doubt about the best way to do it, né? There is some doubt about. Olha só, essa estrutura aqui, muito legal. Alguma dúvida sobre. There is some doubt about. Se você pegar essa estrutura, você consegue usar ela certo, você consegue entender ela. There is some doubt about. Há alguma dúvida sobre. Aí você vai falar o que você quiser depois, né? Nesse caso, the best way to do it, né? The article raised doubts about how effective the new drug really was. Então, the article, o artigo raised doubts. Isso aqui é muito legal, raised doubts, né? Raise, a palavra raise em inglês significa subir, né, ou aumentar. Mas quando o artigo raise doubts, quer dizer, o artigo ele provocou dúvidas, né? Ele gerou dúvidas about how effective the new drug really was, sobre o quão efetivo o novo medicamento, né, realmente era. Então, a estrutura aqui, né, que eu tenho que focar é essa aqui, the article raised doubts, porque agora eu sei, eu vou falar isso, eu vou saber falar isso, eu vou saber entender isso, que quando algo causa dúvidas, gera dúvidas, em inglês a gente vai falar que algo, nós não vamos falar create, generate, não, nós vamos falar que algo raised doubts, né, que algo raised doubts, gerou dúvidas, tá sacando? Entendimento de chunks, de estruturas da língua. Vamos lá. Como nome, você pode falar doubt that, né? Doubt that. Por exemplo, there is no doubt at all that we did, né, the right thing. Ou seja, não há dúvida nenhuma. A estrutura aqui, vamos até, eu vou arrumar, porque aqui ele está citando doubt that, né, dúvida que. Então aqui a gente podia tirar o at all, tá? E eu não aconselho vocês a fazerem isso, só se estiver em nível um pouquinho mais avançado. There is no doubt that. Não há dúvida que. There is no doubt that. Outra estrutura ótima. There is no doubt that we did the right thing. Não há dúvida que nós fizemos a coisa certa. E aqui, como ele estava antes, era assim. There is no doubt at all. Né? Não é all. At all. Ou seja, no doubt at all. É dúvida nenhuma. Né? There is no doubt at all. Não tem dúvida nenhuma. There is no doubt at all. At all, fala assim mesmo. There is no doubt at all that we did the right thing. Que nós fizemos a coisa certa. Estão entendendo? Vamos lá, que a gente vai rapidinho. E aqui para terminar, tá? Você pode ter doubt as to something, né? Um pouco diferente, tem alguns exemplos. Vamos focar nos exemplos aqui, ficar mais fácil, tá? Deixa eu separar eles. Então, if you are in any doubts as to whether you should be doing these exercises, consult your doctor, né? Então, if you are in any doubt, né? Se você está com qualquer dúvida as to whether, né? As to whether you should be doing. Bem complicado isso aqui, mas o importante aqui é doubt as to whether, né? Dúvida se as to whether you should be doing. Seria mais ou menos essa estrutura aqui. Dúvida se você deveria estar fazendo. Doubt as to whether you should be doing. Tá? Um pouco mais complicado isso aqui, um pouco mais complicado de gravar. Mas é outra estrutura com doubt. If you are in any doubt as to whether you should be doing these exercises, in any doubt, vou colocar até o in any doubt as to whether, né? Dúvida se, né? A respeito de se you should be doing these exercises, consult your doctor. Beleza? A estrutura é um pouquinho mais complicada. No segundo exemplo aqui, dessa parte final, new evidence, não sei se é evidence ou evidence, eu vou ficar devendo para vocês, mas new evidence has cast doubt. Cast doubt, isso aqui é tipo jogar dúvida, né? Provocar dúvidas, na realidade, cast doubt on. Cast é tipo cast a spell, é tipo lançar um feitiço, então cast doubt on, é tipo causar dúvidas em relação a algo. Então, new evidence has cast doubt on the guilty of the man jailed for crime. Então, novas evidências, né, elas causaram dúvidas a respeito da culpa do homem
que foi posto na cadeia, foi em jailed, que foi posto na cadeia por crime. New evidence has cast doubt on the guilt of the man jailed for crime. Nossa, tem umas frases mó complicadas aqui no final, tá? She knew without a shadow of a doubt. Olha que legal isso aqui, a shadow of a doubt, né? Ela soube, she knew, sem, aqui na realidade, without a shadow of a doubt, né? Sem sombra de dúvidas. Without a shadow of a doubt. Sem sombra de dúvidas. Muito legal. Nunca tinha visto essa expressão também, não sabia que dava para falar exatamente assim em inglês. She knew without a shadow of a doubt that she was lying to her. Né? Então ela soube sem nenhuma sombra de dúvidas que ele estava mentindo para ela, ou ela sabia. She knew. Né? E aqui, finalzinho. Whether he will continue to be successful in future is open to doubt. Né? Whether he will continue to be successful in... Está faltando um the future aqui. Na realidade eu teria que consultar no dicionário. Deixa eu ver se eu tenho aqui o super dicionário para vocês. Só para ver se eu não copiei errado, porque normalmente é in the future, mas talvez in future. Não, tá em future mesmo, acho que pode estar, né? Essas coisas são engraçadas. Então aqui, whether he will continue to be successful in future, né? Se ele vai continuar a ter sucesso no futuro, is open to doubt, né? A gente não sabe, tá aberto a dúvidas, open to doubt, tá? Pessoal, essas foram as palavras. Você vê que com 2 palavras só, flub e doubt, eu já consegui fazer um estudo super complexo. O meu vídeo de hoje, que era para ser mais curtinho, não ficou curto, mas eu espero que vocês aqui estejam me acompanhando, que estão me acompanhando, que estão acompanhando os Daily Grinds, tenham aprendido bastante com tudo isso que eu mostrei para vocês hoje. Como sempre, isso é só um compartilhamento dos meus estudos, não tem script, não tem nada, eu pego o que eu estudei no dia, sento aqui, ligo a câmera, ligo o microfone e compartilho com vocês. A galera tá gostando, tá aprendendo. Enfim, aquela coisa toda é uma forma de eu me compartilhar e estudar, de vocês aprenderem, de eu aprender mais ainda, porque aí eu tenho que ensinar pra vocês o que eu estudei no dia. É super legal. Se você gostou desse vídeo, pra terminar, e você tá vendo esse vídeo no Facebook, não deixe de visitar a minha fanpage, que deve estar aqui em algum lugar aqui em cima, provavelmente, se você não tá vendo na fanpage. Visita a fanpage, dá um like, um curtir na fanpage e acompanha, porque todo dia tem conteúdo de inglês lá novo, tá? Fanpage bombando, mais de 160 mil seguidores no dia que eu tô gravando esse vídeo, né? December 23. Se você tá vendo o vídeo no YouTube, não deixa de assinar aqui. Deve ser pra cá, mas o YouTube às vezes muda de lugar. Tem um quadrado vermelho escrito assinar. Você pode acompanhar os próximos vídeos, os próximos Daily Grinds. E não é só Daily Grind que eu faço, tem vídeos com dicas de inglês, aí são gravados com uma câmera mais profissional. Tem outras coisas também no canal só sobre estudos de inglês. Aí de vez em quando a gente fala de outras línguas também. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço, Feliz Natal. Eu sei que tá chegando o Natal, talvez você veja esse vídeo antes do Natal, talvez durante o Natal, talvez depois do Natal, mas independente, tá? Feliz Natal, porque hoje é dia 23 de dezembro para todo mundo. Bons estudos, tamo junto, vamos que vamos, e a gente se vê nos próximos vídeos com mais Daily Grinds e outras coisas de inglês. Até mais!